existem belezas que alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito e inspirador é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Sonhamos com casas que tenham conforto, talvez numa encosta com vista pro mar. Mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está no primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, seu poder e amor profundo, eu posso estar onde for. Estou feliz por me encontrar no melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Amém? Como é gostoso saber que nós estamos no melhor lugar do mundo, porque Cristo, Ele está presente entre nós. Amém? Nós vivemos momentos turbulentos aqui nesse mundo, né? E acredito que vocês, tanto como eu, não vemos a hora de olhar para cima e ver Jesus voltando em glória e majestade para nos buscar. E é sobre isso que nós iremos cantar agora em pé. Um dia nós olharemos para o céu e esse dia está muito perto e nós veremos a quem? Veremos Jesus.
no dia em que verei uma pequena luz no céu, e essa luz aumentará, milhares de anjos surgirão. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Irá soar, nas nuvens sua glória surgirá, mil gerações se encontrarão, e para sempre louvarão. Eu creio sim que Ele virá, céu, pra sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Em reverência, nós vamos nos inclinar de cabeça, e vocês que estão na sua casa, se coloquem em posição de reverência para orar ao nosso Deus. Querido bom Pai, estamos imensamente gratos novamente por a oportunidade que nos dás de estarmos aqui diante da Tua presença, Senhor. Viemos diante de Ti porque precisamos do Teu poder, da Tua graça, do Teu amor. Precisamos que cuides de nós, Senhor. Queremos que hoje, através da Tua palavra, Tu possas nos dizer o que devemos fazer, como devemos nos conduzir enquanto estivermos nessa terra. Nos guarda para o Teu reino eterno que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.
que é possível achar alguém para que eu possa confiar? Será que é possível a verdade encontrar? Só a palavra do Senhor é certa e nunca passará, e quem nele confiar vai a verdade achar. Só Jesus é a verdade, só Jesus é o caminho, sua palavra liberta e transforma. Jesus é fonte de vida, só Jesus é Senhor. Vejo as pessoas a correr, sempre é tanto por fazer, quase ninguém quer parar e ouvir. Mas que exemplo eu irei deixar pra quem está a me observar? Sei que preciso mostrar, Jesus é vida real. Só Jesus é a verdade, só Jesus é o caminho, sua palavra liberta e transforma. Jesus é fonte de vida, só Jesus é Senhor, só Jesus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Só Jesus. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Só Jesus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Só Jesus. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Sua palavra liberta e transforma. Jesus é fonte de vida, só Jesus é Senhor, só Jesus, só Jesus, só Jesus é Senhor. Muito bem, meu boa noite a todos vocês, sejam todos bem-vindos, obrigado pela presença de todos que estão aqui de forma presencial, aqueles que estão aí online também, obrigado por você estar conectado conosco aí. De maneira especial, obrigado ao quarteto que veio aqui para nos prestigiar hoje à noite. O pastor Fernando está presente aqui, ele me perguntou se podia vir, eu disse assim, venha a todos os cultos se possível, né? Mas não dá, hoje a igreja onde ele ia pregar não está funcionando, ele veio para cá. Obrigado pela presença aí, sejam sempre bem-vindos, que é a casa de vocês, tá bom? Muito bem. Irmãos, ontem foi um dia assim muito especial, porque foi o dia que a igreja separou para homenagear os nossos anciãos.
Eu sempre, quando posso, no sábado, que é o dia do ancião, eu vou a uma igreja e vou para outra e tal, para orar pelos anciãos e assim por diante. Mas ontem, com o nosso tempo muito reduzido, não tinha jeito. Se eu viesse aqui, ia atrapalhar os irmãos, tinha que correr para lá, estava no Jardim Alvorada. Então, eu deixei para fazer isso hoje, e eu quero chamar aqui os nossos anciãos. Aqui está o Adriano, os dois Adrianos, né? Está também aqui o Felipe e o Dario. O Diego está pregando lá na Vila Jora hoje, então ele não pôde estar aqui. E o irmão Noel está de quarentena, então ele não está presente. Por gentileza, vocês venham aqui à frente, ficam aqui. Eu quero, de maneira assim bem sincera, agradecer o trabalho que vocês têm feito de forma voluntária. Eu tenho assim uma lembrança muito gostosa, muito positiva na minha infância dos meus anciãos. Eu lembro até hoje que era o Valdomiro, o Jacó, o João e Sebastião. Eram os 4 anciãos, quando o menino correndo pela igreja e tudo, e crescendo, e sempre eles nos incentivando. Uma vez o pastor Bulhão preparou uma semana de oração jovem, ainda um tempo atrás ali, e o ancião falou assim, cada noite vai pregar um jovem. Né? E aí ele falou assim, Oswaldo, vou colocar você. Eu falei, rapaz, mas eu sempre muito tímido, né, aquelas coisas. E não, eu vou colocar você para pregar. E ele me pressionou um pouco e eu falei, então coloca. E eu fiquei uns 3 meses estudando aquele sermão e decorei tudo. E eu fiquei animado, falei assim, vou arrebentar. Quando chegou no dia, eu confesso que quando eu cheguei no púlpito me deu um calor assim, e eu não me lembrava mais de nada, e eu li aquilo tudo, e foi uma loucura, e eu nem sei o que eu li. Aí eu saí de lá e os irmãos, parabéns, que maravilha. E o ancião me abraçou e disse, olha, você vai pregar outras vezes? E eu falei, misericórdia, coitada dos irmãos, são bondosos mesmo. Né? Que loucura. Mas tem uma lembrança muito boa, como referência aos meus anciãos, e em termos missionários e tudo, de incentivo, embora tive bons pastores, mas não foram os pastores, foram os anciãos. Então, fica a minha gratidão de coração aqui, pela presença de vocês e também pelo trabalho voluntário que vocês têm feito. Tem um outro ancião aqui, vem cá. Você não está como ancião lá? Então, fica aqui também, né? Tem um ancião aqui, que é da igreja Vila Jora, maravilha. Fica aqui a nossa gratidão pelo trabalho que vocês têm desenvolvido lá na igreja local, aqui na igreja local, e pode ter certeza que nós pastores reconhecemos esse trabalho de vocês, de toda a liderança da igreja, mas é o dia do ancião, então nós estamos colocando aqui que sem essa liderança, a igreja tem uma hierarquia, né? Então o ancião, na ausência do pastor, ele responde pela igreja, né? Em todos os sentidos, é responsável pelo púlpito, essas coisas todas. Então fica a nossa gratidão pelo reconhecimento do trabalho de vocês, e tenho certeza que vocês são muito importantes para a igreja, tá bom? Que Deus abençoe grandemente vocês. Eu vou deixar para vocês aqui uma lembrança. Aqui dentro tem um livro que fala de pregação, de homilética, essas coisas, e eu li, para mim foi muito bom. E tem aqui dentro um pendrive, e nesse pendrive, preparei uns 2, 3 anos atrás, para os anciãos da associação, aqui tem 3.500 livros eletrônicos, né, mas são 3.000, de vários assuntos. Tem aqui teologia, por exemplo, pregação, semanas de colheita, tem aqui na área de aconselhamento, livros, apostilas que nós tínhamos no seminário e digitalizamos. Então, tem aqui um monte de coisa que Jesus vai voltar e vocês não vão conseguir ler tudo, tá bom? Mas espero que vocês façam um bom uso
e que Deus possa abençoá-lo. Pastor, me ajuda a entregar aqui, por gentileza, um para você, faça um bom uso, viu? Não vou te dar um abraço para vocês, porque aqui as recomendações não permitem, né? Mas que Deus abençoe, faça um bom uso também, tá bom? Que Deus te abençoe, façam um bom uso também. Pastor, você é ancião? Foi ordenado? Então eu vou te dar um para você, tá bem? Um ancião ordenado. Nós queremos fazer uma oração por vocês. Nesse momento, eu vou fazer uma oração, o pastor vai fazer. O pastor pega um microfone ali, para a gente não dividir aqui o coronavírus. Né? E aí vamos fazer uma oração especial em favor dos nossos líderes aqui, tá bom? Vamos orar. Querido Deus, nós queremos agradecer ao Senhor, porque um dia o Senhor chamou esses líderes para liderar a igreja local, e com certeza eles têm sido uma grande bênção. Nós agradecemos por isso, pedimos que o Senhor abençoe a vida deles, a sua família e o seu ministério também. Que o Senhor conceda força, sabedoria, entusiasmo para liderar o seu povo e abençoar as famílias e preparar uma geração para a volta de Jesus. Conceda a eles a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido bom Deus, neste momento de alegria, nós queremos louvar o teu nome pelo ministério do ancianato que a nossa igreja tem. Amém. Senhor, aqui nós temos alguns anciãos representando, ó Deus, esse corpo de ministros que atuam aqui na nossa cidade, e em cada parte onde há uma igreja, onde há um grupo, nós temos, ó Deus, esta figura tão importante que, juntamente com os ministros de tempo integral, pastoreiam o teu rebanho aqui na terra. Amém. Bondoso Pai, que o teu Espírito continue sendo derramado sobre eles, também Amém. sobre suas famílias, Pai. Amém. Muitas vezes eles precisam cuidar das famílias da igreja, e nós rogamos que tu olhes para a família de cada um deles. Amém. Que a tua proteção e a tua bênção permaneça com cada um destes anciãos, e que eles continuem firmes, ó Deus, trabalhando para o Senhor, porque no Senhor o trabalho deles não é vão. Amém. Nós rogamos estas bênçãos em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe vocês, receba o nosso abraço aí e reconhecimento. Eu já fui ontem na porta, porque não entrei na casa do irmão Noel, né? Mas já entreguei para ele e já falei para o Diego que assim que nós nos encontrarmos, eu vou entregar a lembrança dele, né? Muito bem, irmãos, vamos então estudarmos a Bíblia. Eu quero convidar vocês, pedir para o Rafael colocar lá, por favor, ali na tela. Tem alguns textos que eu quero ler com vocês ali. Mas abra sua Bíblia aí no livro de Mateus, no capítulo 25. Está lá, 25, versículo 1 até o 13, né? Bem conhecida a famosa parábola das 10 virgens, né? Esse é o texto que nós vamos ler hoje, então. Acharam aí? Mateus 25, versículo 1 até o 13. Podemos orar? Grande Deus, queremos te agradecer de maneira muito especial, porque o Senhor tem nos abençoado, tem nos ajudado, e através da tua palavra nós encontramos orientações, advertências, conforto, para darmos seguimento na nossa carreira cristã e aguardarmos a sua volta. Nesse momento vamos estudar esse texto, pedimos a tua presença, a tua orientação e iluminação, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, na minha Bíblia diz assim, ó: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, algumas traduções diz loucas, né? E 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo,
sair ao encontro, ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Muito bem, aqui está esse texto. Esta parábola, ela foi dita por Jesus aos discípulos. Este livro aqui, que é Parábolas de Jesus, de autoria de Ellen White, tem um capítulo aqui que fala, que descreve a respeito dessa parábola. Ela diz o seguinte, que por ocasião, quando Jesus contou aos discípulos essa parábola, eles estavam no Monte das Oliveiras, sentados, conversando no finalzinho da tarde, quando o sol já estava se pondo, quase chegando à noite. E quando chegou a noite, a região muito escura naquela época, eles avistaram lá do alto do monte, na encosta da montanha, uma casa muito iluminada. E pelas frestas das casas, que antigamente existiam, né? Pelas frestas das casas, eles percebiam muita luz, muita iluminação, que não era comum. E eles sabiam que aquilo lá era característica de um casamento com a cultura judaica. Como que funcionavam os casamentos na época de Jesus dentro da cultura judaica? Funcionava assim: o noivo saía da sua casa, da sua família, e ele dirigia até a casa da noiva. É diferente de hoje, né? Hoje, o noivo que vem na direção da noiva. Perdão. A noiva que vem na direção do noivo no altar. Não é assim? Na cultura judaica, não. É o noivo que vinha em direção da noiva. Aliás, tinha um pastor, professor no seminário, pastor Jorge Mário. Uma figura, conhece? Não? É das antigas, né? Pastor Jorge Mário. Ele dizia o seguinte, que ele tinha um sonho de encontrar uma noiva maluca que pudesse fazer dentro das características da cultura judaica. Ou seja, a noiva ficaria aqui no altar e o noivo que viria em direção da noiva. Mas ele disse que então, no ministério todo dele, não encontrou nenhuma noiva que fizesse baseado na cultura judaica. Então, o noivo saía da sua casa, seus pais, e ia em direção da casa da noiva. Chegando lá, estava essa casa iluminada, cheia de lâmpadas, porque havia muitas pessoas com lâmpadas lá dentro dessa casa, parentes, amigos e tudo. E eles saíam de dentro desta casa com um monte de gente num cortejo e iam em direção à casa que os noivos iam viver e morar. Então, próximo da casa dos pais da noiva, uma certa distância, e estava ali próximo da estrada onde ia passar o cortejo, quem? As virgens. As 10 virgens estavam lá aguardando, com as suas lâmpadas. Então, quando o cortejo passasse pela estrada, elas se juntariam a esse cortejo e iam em direção à casa que os noivos iam viver e onde ia acontecer a festa nupcial. Então, acontecia toda a festa nupcial e assim por diante, elas acompanhariam. Bom, acontece que a Bíblia diz que o noivo atrasou. Houve tardança, houve um atraso. Aqui ela diz assim que houve horas de atraso. E então, as virgens adormeceram, diz a Bíblia, que caíram num sono. E quando elas acordaram assustadas, ouvindo, havia uma música dentro desse cortejo, barulho, e ouviram, eis o noivo e tal. E elas acordaram assustadas. Então tomaram as suas lâmpadas e começaram a ficar prontas para seguir o cortejo.
5 delas, as nécias, diz a Bíblia, que elas estavam com pouco azeite e começou a perceber que as suas lâmpadas estavam apagando. E elas foram diante das prudentes e disseram o seguinte: arruma do vosso azeite, porque o nosso azeite está terminando, nossas lâmpadas estão se apagando. E as prudentes disseram o seguinte: não, veja, não é possível, porque se nós fizermos isso, nós vamos ficar sem também e vocês vão comprar. Então a Bíblia diz que elas foram comprar o tal do azeite. Quando elas voltaram, elas foram em direção ao cortejo e à casa dos noivos, mas quando chegaram lá, diz que eles já estavam dentro da casa e as portas estavam fechadas. E nós vimos aqui no final do versículo 12, né? No final do versículo 12, que então 11 mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade, digo, não vos conheço. Vigiai, pois por não sabeis o dia e nem a hora. Então diz que elas não puderam entrar. Não foi possível entrar para participar ali das bodas. Bom, esta parábola contada por Jesus, baseada numa situação real que ele viveu e presenciou junto com os discípulos, ele contou esta parábola, e esta parábola, ela indica, representando um povo, representado por 2 classes de pessoas, no final dos últimos dias, próximo da volta de Jesus. Então, esta é uma mensagem diretamente para nós. Ele disse aos discípulos, mas isso apontava para os dias finais da história, para a igreja que estivesse vivendo próximo da volta de Jesus. E nós acreditamos que somos nós. Claro que esta parábola tem todo um simbolismo. Eu quero passar aqui, só para a gente recapitular, já é do conhecimento de todos nós, mas há um simbolismo aqui. O simbolismo das virgens nécias simbolizam cristãos despreparados, diz Ellen White. Virgens prudentes, cristãos preparados, pessoas prontas. As lâmpadas, a palavra de Deus. O azeite, o Espírito Santo. O noivo, Jesus. A noiva, a igreja. Apocalipse diz isso de forma muito clara. São símbolos conhecidos. Mas percebe vocês de que esse simbolismo todo aqui, a Bíblia diz que são 2 classes de pessoas representadas pelas virgens nécias e pelas virgens prudentes. Tinha que aconteceu um negócio aqui, né? Uma hora ele para, né, menino? Ah, miséria. Pronto. 2 classes de pessoas, virgens nécias, simbolizando os cristãos preparados. As virgens prudentes, os cristãos preparados. São 2 classes de pessoas que estarão sendo representadas por essas virgens no finalzinho da volta de Jesus. 2 classes de pessoas representadas por essas 2 classes de virgens aqui. Veja bem, eu queria mencionar aqui uma situação. Em especial, qual é a grande questão aqui? Qual é o problema? Qual é a problemática desta parábola aqui? É a igreja? Não é a igreja. É o noivo? Também não é o noivo. É o azeite? É a lâmpada? O grande problema aqui está na maneira, no comportamento destas 2, no posicionamento destas 2 classes de virgens que representam essas 2 classes que estarão vivendo por ocasião da volta de Jesus. Então, olha o que ela disse aqui na página 411 deste livro que eu mencionei aqui. Ó. A classe representada pelas virgens loucas, ela não é hipócrita. Veja que as loucas ou as nécias, elas não são hipócritas. Elas têm consideração pela verdade. Essas virgens ali que estavam despreparadas, elas têm consideração pela verdade. Elas advogaram-na, não são atraídos aos que creem na verdade.
mas não se entregaram à operação do Espírito Santo. Então, esta classe aqui não são os ímpios. Esta classe aqui, que é representada pelas virgens loucas ou nécias, são cristãos e não são hipócritas e têm consideração pela verdade. Um pouco mais para frente nós vamos ver, elas tinham as lâmpadas, que é representada pela palavra de Deus. Elas criam na verdade, no entanto não estavam preparadas. Qual era o grande problema aqui? Não se entregaram à operação do Espírito Santo. Simplesmente isso. Veja esse outro texto aqui, página 412. As 10 virgens estão esperando a noite da história deste mundo. Todas dizem ser cristãs. Isso aqui é Ellen White falando, todas, representando pelas pessoas cristãs. Todas têm uma vocação, um nome, uma lâmpada, e todas pretendem fazer o quê? Até missionários são essas pessoas, representadas por essa classe. Todas aguardam aparentemente a volta de Cristo. Eles também estão aguardando. 5, porém, estão desprevenidas. 5 serão encontradas surpreendidas, aterrorizadas, fora do recinto do banquete. Então não é porque elas negavam a Jesus, não é porque negavam a Deus, criam na palavra, tinham a palavra, aparentemente viviam a palavra, aguardavam aparentemente a volta de Jesus. Tudo parecia legal. Quase que não dava para se identificar entre virgens nécias e virgens loucas. Virgens nécias e prudentes. Todas eram cristãs, está ali, todas eram cristãs. Se diziam cristãs. No entanto, fora do recinto, fora do banquete. Aí que está a grande questão. Olha este outro aqui, na página 411 de novo. O Espírito trabalha no coração do homem. Esse texto está relacionado ao contexto aqui desta parábola. O Espírito trabalha no coração do homem de acordo com o seu desejo e consentimento. Então, o Espírito Santo, ele não invade o livre-arbítrio de escolha do ser humano, de querer ser salvo, não querer ser salvo, ser um cristão, não ser um cristão, ser sincero, não ser sincero. Ele trabalha de acordo com o desejo e consentimento. A pessoa precisa desejar a verdade, desejar o Espírito Santo. O crente precisa de consentir que ele faça esse trabalho no coração. Qual era o problema das virgens nécias e loucas? É que elas não consentiam o trabalho do Espírito Santo, como foi mencionado aqui, que nós acabamos de ver no texto anterior. Elas não autorizaram a operação do Espírito Santo. Olha o que diz aqui o restante. Nele implantando natureza nova, mas a classe representada pelas virgens loucas ou nécias contentou-se com uma obra superficial. Que obra é essa? A obra da salvação operada pelo Espírito Santo. Simplesmente superficial. Uma leitura da Bíblia superficial. Uma vida de oração superficial. Uma vida de cristianismo superficial. Essas eram as virgens loucas. Mas tinha uma aparência legal. As pessoas não conseguiam identificar se essas eram loucas ou eram prudentes. Mas elas tinham uma vida cristã superficial, levando conforme dava. Essa era a grande verdade, a característica dessas virgens loucas. Olha esse outro texto aqui, ó, página 412, no mesmo capítulo aí que ela trata desse assunto aí. Todavia, o caráter não é transferível. O caráter não é transferível. Ninguém pode crer por outro. Ninguém pode receber por outro o Espírito. Ninguém pode dar a outrem o caráter que é fruto da operação do Espírito Santo. Ou seja, as virgens loucas pediram para virgens nécias: dá-nos o seu azeite.
Elas disseram, não, não é possível, não dá, você tem que buscar lá. Essa é uma questão sua, você precisa de fazer isso. Eu não posso transferir cristianismo para os meus pais, para os filhos, para a esposa. O cristianismo, eu posso ajudar, eu posso facilitar, eu posso contribuir para que essas pessoas tenham acesso ao cristianismo, a Cristo, a sua vontade. Mas eu não posso orar por ela, eu não posso transferir o caráter para essas pessoas, eu não posso transferir o Espírito, porque é uma operação do Espírito Santo, não dá para fazer essa transferência. Então, por mais que a pessoa queira ajudar uma pessoa na salvação, você pode contribuir, você pode orar, você pode facilitar os meios para que a pessoa, de fato, viva o cristianismo, mas não tem como você transferir. Se você tem o óleo, se você tem o azeite, é porque você buscou, você foi atrás, você comungou, você estudou a Bíblia, você foi sincero. É isso que diz esse texto aqui. O caráter é fruto da operação do Espírito Santo. Olha isso aqui na página 408. Sem o Espírito de Deus, de nada vale o conhecimento da palavra. A teoria da verdade não acompanhada do Espírito Santo não pode vivificar a alma, nem pode santificar o coração. Pode estar se familiarizado com os seus mandamentos, pode ter familiarização, até uma grande quantidade de texto bíblico decorado na cabeça, e promessas da Bíblia, mas se o Espírito de Deus não introduzir a verdade no íntimo, o caráter não será transformado. Sem a iluminação do Espírito, os homens não estarão aptos para distinguir a verdade do erro e serão presas das tentações de Satanás. Ou seja, o que nós acabamos de ver aqui é uma coisa muito simples. As pessoas, diz o texto aqui, que não têm condições de ter uma vida vivificada, a sua alma vivificada, se não for pela operação do Espírito de Deus. Então, qual era o grande problema? Qual era o grande erro aqui dessas virgens loucas? Prova que vocês viram ali, elas tinham acesso à palavra, até tinham acesso ao Espírito, mas não o suficiente. Elas se diziam ser cristãs, aguardavam também a volta de Jesus, estavam ali, o noivo representado por Cristo, estavam aguardando, professavam a vida, mas não eram sinceras. Professavam o cristianismo, mas não estavam sendo sinceras, não estavam permitindo a operação do Espírito Santo. E sem a operação do Espírito Santo, o texto diz ali que nada vale a teoria da verdade. Claro que o conhecimento vem pela leitura e pelo estudo, mas só o conhecimento em si teórico da Bíblia, sem a operação do Espírito Santo, não tem valor. E é por isso que as virgens loucas estavam naquela situação e se enquadraram neste grupo de pessoas que, infelizmente, ficaram para trás. Olha aqui esse texto que eu coloquei aqui. 3 lições específicas a respeito desta parábola. A primeira delas aqui é o descuido, a acomodação e a desconsideração. Irmãos, nós estamos no mesmo barco, aguardando a volta de Jesus. Nós estamos juntos. E a gente percebe que existe neste fim dos tempos esta característica. As pessoas, elas estão descuidadas com relação à vida cristã. Pastor, como que você sabe disso? Claro, quem sabe de fato é só Deus. Mas você percebe, nós andamos por aí e a gente vê o posicionamento das pessoas como cristãs, como líderes, a maneira que as pessoas se portam com um descuido, uma certa acomodação. Eu já conheço a Bíblia,
já fiz o ano bíblico tantas vezes. As pessoas parecem que estão perdendo o sabor de viver a verdade por Cristo, com entusiasmo, com vibração, como alguém que está de fato esperando a volta de Jesus. Desconsideração, esta é uma palavra, descaso. Sabe quando você percebe nas pessoas um descaso pela verdade? Você percebe uma desconsideração pelas coisas sagradas. Você percebe uma certa acomodação com as coisas de Deus. Então, com aquilo que é de interesse próprio, as coisas, né, que a gente precisa de ter para a sobrevivência básica, né, da alimentação, da moradia, essas coisas, nós fazemos de forma fantástica, né? Levantamos cedo e fazemos, e vamos atrás, e se o patrão falar, você, não é nessa crise agora, se você pode fazer aqui uma hora extra, eu fico até meia-noite se precisar, e tudo e tal, mas quando se trata das coisas sagradas, das coisas de Deus, parece que há uma desconsideração, parece que há uma acomodação, parece que há um descuido. E Deus, através desta parábola, nos chama dizendo o seguinte: vocês não podem ser representados por virgens nécias, descuidados, vocês não podem ser acomodados, não podem desconsiderar tudo aquilo que eu tenho feito e chamado vocês. Segundo, a fé não pode ser transferida. Nós já vimos ali na leitura do texto. A minha experiência de fé, a minha expressão de fé, ela não pode ser transferida, por mais que eu gostaria de fazer isso, não pode. Eu tenho que ter uma experiência pessoal com Deus. Eu preciso de ter um convívio pessoal com Deus. Não dá para transferir isso. Como que eu gostaria de fazer isso? Mas não posso. Então, esta parábola, ela foi contada aos discípulos, apontando para a sua igreja no último momento, próximo da volta de Jesus. E próximo da volta de Jesus, haveria essas características. E ali as virgens não poderiam dividir do azeite, dividir do Espírito. Elas tinham que buscar isso por si próprio. Então, essa é uma experiência que nós temos que ter, não pode ser transferida. Essa é a segunda mensagem aqui, a segunda lição. Terceiro, nós devemos vigiar. Esse deve ser o nosso alvo. Vigiai e orai para quê? Para não cair em tentação. Esse vigiar é estar alerta em relação às coisas que estão vindo aí. Então, já se falou tanto nisso, as pessoas continuam falando, e é tanta coisa que se falam e tudo, mas o fato é que nós devemos estar preparados. Com o coronavírus, sem coronavírus, as pessoas estão um pouco aí assustadas, né? E tudo com essa situação, mas o fato é que esta parábola nos traz como princípio que nós devemos estar preparados em todos os momentos. E a tônica desta parábola é a seguinte: eu preciso de estar com o meu coração aberto às influências transformadoras do Espírito de Deus. É isso que eu preciso. E eu gostaria que você, ao sair daqui nessa noite, pudesse sair daqui com uma decisão feita no seu coração. Você dissesse: Senhor, eu preciso fazer parte das características das virgens prudentes. Eu não quero estar incluso nas virgens loucas. Me ajude a ser sincero com a verdade. Me ajude a abrir meu coração. Permita que o Espírito Santo me convença das verdades que de fato eu preciso saber e viver. Eu quero viver a verdade. Eu gostaria que você, ao sair daqui, os nossos amigos que estão linkados conosco aí também na internet, pudesse hoje tomar a seguinte decisão: Jesus está voltando, os sinais estão aí, nós precisamos fazer parte deste grupo. Eu faria a seguinte pergunta: está você, está eu, nesse momento, fazendo parte de qual desses dois grupos? Das virgens loucas
das nécias, que descuidaram, que levaram um pouco assim, de qualquer jeito, a vida cristã, não levaram a sério, não deram importância. Já está tudo bem, já conheço a Bíblia, frequentei tanto a igreja, segue a vida agora. Fazendo parte deste grupo, ou fazemos parte do grupo de que a Bíblia chama de prudentes, aquelas que permitiram a operação do Espírito Santo, a transformação, a verdadeira transformação. Não basta termos apenas o conhecimento teórico da verdade, diz Ellen White. Não basta apenas termos a lâmpada, a palavra. Não basta professarmos a nossa fé cristã, mas precisamos de viver de forma sincera, permitindo a atuação do Espírito Santo nessa transformação para a vida eterna. Que essa seja a minha decisão, que essa seja a sua decisão. Ao vivermos nesses últimos dias, que pela graça de Deus, quando Cristo voltar, quando o noivo voltar, em busca da noiva, da sua igreja, estejamos representados pelas virgens prudentes, com as nossas lâmpadas cheias de azeite, o suficiente. E então vamos ouvir pela graça de Deus, não o que elas ouviram aqui, mas vinde bendito de meu Pai, receba a sua herança. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, para que possamos, pela tua graça, termos essa experiência positiva e recebermos a salvação em Jesus Cristo. Que Deus nos ajude. Já ouvimos tantas vezes sobre a volta de Jesus. Nosso coração anseia ver o brilho de sua luz, mas os dias vão passando, meses e anos vêm e vão, e Jesus não aparece. Temos esperado em vão, os sinais vão se cumprindo com incrível precisão. Nossa fé está segura na divina inspiração. Já está chegando o dia quando Deus se erguerá do seu trono de justiça, e a Jesus então dirá: Filho, vai, chegou a hora. Filho, vai, sem mais demora. Vai buscar
amados e traz de volta aqueles por quem você morreu. Filho, vai, agora basta, está provado, o mal não presta, chega de esperar, a saudade dói demais. Já preparei a casa, já preparei a mesa, filho, me traz de volta quem criei, quem pedi na cruz, resgatei. Se você já foi tentado a descrer ou desistir, isso é obra do engano pra fazer você cair. Já está chegando o dia quando Deus se erguerá do seu trono de justiça, e a Jesus então dirá: filho, vai, chegou a hora, filho, vai, sem mais demora, vai buscar os meus amados e traz de volta aqueles por quem você morreu. Filho, vai, agora basta, está provado, o mal não presta, chega de esperar, a saudade dói demais. Já preparei a casa, já preparei a mesa, filho, me traz de volta quem criei, quem pedi na cruz, resgatei. Amém. Vamos ficar em pé e vamos fazer uma oração, nos despedir então do culto dessa noite. Senhor, obrigado, porque o Senhor é bondoso, misericordioso, e mesmo há tantos anos atrás, conta aos discípulos uma parábola que indica, pelo momento que nós estamos vivendo, os últimos momentos da história da humanidade. Senhor Deus, que pela Tua graça, o Teu amor e a Tua ajuda, e que pela operação do Espírito Santo, possamos fazer parte das 5 virgens prudentes, que deram ouvidos à Tua palavra, que foram sinceras, que não foram descuidadas, que realmente levaram a sério, tomaram sérias decisões, entregaram a sua vida à operação do Teu Espírito. Senhor Deus, que além de tudo isso possamos ser luz para outras pessoas. Aceita a nossa decisão nessa noite, é no nome de Jesus que oramos. Amém.